Bem, amigos que acompanham o programa do Caçula, nós estamos aqui recebendo com muito carinho e vamos entrevistar uma pessoa muito querida aqui em Caraguatatuba, a Livi Soban, que é jornalista, diplomada, escritora, mestre de comunicação por uma universidade de Londres e também ela tem uma agência que é a Livi 360. E é claro que todo mundo aqui em Caraguá que conheceu o Dedé Soban, saudoso Dedé Soban, que é o pai dela, né, que é o tema da nossa entrevista. Nós vamos falar a pauta de hoje, né, sobre o livro que ela escreveu, contando não só um pouco da vida dela, mas também esse relacionamento que ela teve com o pai, que em italiano quer dizer babbo, né? E o babbo dela deixou muita saudade para todos que o conheceram aqui em Caraguá, inclusive eu, claro. E, claro, a mamãe Alícia, que mora na Itália, também vai acompanhar o nosso programa. Ô, Livi, prazer em tê-la aqui. Obrigado por ter vindo. Prazer é meu, super honra. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui e vamos começar a falar sobre as histórias. Olha, eu quero aproveitar e já mostrar o livro. Esse é o livro que a Livi lançou na Fundac aqui essa semana e é um livro emocionante. Já está esgotado, até eu fiquei sem o meu exemplar, mas ela prometeu que vai mandar. E olha só, ela fala não só dessa relação com o pai aqui em Caraguatatuba, mas também uma história de vida, né? Muito legal, vocês vão gostar. Inclusive o Edu vai colocar no GC depois para ver como é que as pessoas podem adquirir o livro. Livi, fala um pouquinho do livro, por que escrever esse livro? Vamos lá, Caçula. Esse livro foi uma tentativa de lidar com o meu luto. Então, quando a gente estava falando agora mais cedo, né, que você falou do falecimento do seu pai também, quando a gente perde alguém que a gente ama muito, o nosso chão não existe. Fica sem chão. Fica sem chão. Então, quando você descreveu isso, eu falei, nossa, é uma sensação que não é universal. Então, não é uma sensação que só uma pessoa tem. Todo mundo fica sem chão quando perde uma pessoa que ama, né? E daí, quando você olha para baixo e não tem chão, você fala assim, bom, ou eu caio, ou eu aprendo a voar. Eu construí minhas asas com as palavras. Então, foi a forma de eu lidar com o meu luto e lidar reaprender a viver. Então, ainda estou no processo de reaprendizado, porque hoje de manhã eu estava chorando com o Edu, aliás, porque me bate uma saudade imensa, que às vezes, assim, meu pai sempre falava uma coisa muito bonita, que assim, a pessoa só entende o que é amor quando consegue encostar a barriga na barriga consegue encostar a cabeça na barriga do pai. Exatamente. E eu sinto, quem não consegue encostar a cabeça na barriga do pai, não sabe o que é amor. E eu tive muita sorte de ter uma barriga maravilhosa para eu poder encostar todas as vezes. E eu falo pro Edu, eu vou me emocionar, tá? Eu também já estou começando. Eu já vou falar que eu choro. Que eu sinto falta dessa barriga, desse abraço. Porque era quando eu cuidei muito do meu pai, assim, mais do que ele. Tanto que eu era mais eu cuidei mais do meu pai do que meu pai cuidou de mim em muitos momentos. Acabou sendo vamos dizer assim, uma cuidadora, uma mãe, né? Mas quando eu chegava na casa da Cocanha e ele me recebia, eu abraçava ele, encostava na barriga dele e parecia que tudo ia ficar bem. Então, quando você não tem mais isso, obviamente você fica mais forte, você fica mais sábio, você fica com mais estrutura, mas que delícia que é ter uma barriga do pai para encostar, né? É uma delícia. Então... Não, e seu pai era uma pessoa muito, muito querida por todos. Era uma pessoa do bem, uma pessoa que, aqui em Caraguatatuba, no tempo da padaria San Remo, quem é mais antigo vai lembrar, o seu pai ele tinha um carisma tão grande, né? Eu me lembro, eu ia com meu pai lá e meu pai era muito amigo dele e tal. E eu falei, nós comentamos fora do ar, eu tive até lições de vida com o seu pai. E eu entendo que essa sua narrativa do livro, falando desse amor, falando desse convívio, e principalmente no final, né?
no final já da vida dele. Uma narrativa, buscar essa narrativa foi muito bacana para mim, que foi o meu debut como escritora. Então foi quando eu virei escritora por causa desse livro. Foi quando eu saí do armário, né? Que é uma coisa que eu quero virar, eu quero seguir na profissão. E a narrativa, na verdade, é eu contando para o meu pai a morte dele. Então eu contando para o meu pai como é que foi a morte dele. E todas as memórias que a gente teve desde criança até memórias na adolescência, fase adulta e o final. Então é um livro que você começa a ler já sabendo que o herói da história vai morrer. Mas ao mesmo tempo, as pessoas que estão lendo o livro já estão me falando que ela é uma narrativa que prende, porque eu escrevi esse livro para as pessoas, não só eu, né, mas para todo mundo, para tentar ajudar todo mundo a lidar com o luto, ainda mais nesses 2 anos que a gente viveu, que a gente está vivendo de pandemia, com muitas mortes, as pessoas não tiveram nem chance de fazer um velório ou enterrar seus entes queridos. Então a gente precisa prantear nossos mortos, né? A gente precisa celebrá-los também. Então aprender a lidar com esse luto, aprender a lidar com a única certeza que a gente tem da vida, que é a morte, que a gente pouco fala, ainda mais os latinos, pouco falamos da morte, né? Pouco queremos ver a morte, a gente adora tampar o sol com a peneira, né? Mas não vê por um lado pesado. Tudo na vida, inclusive a morte, tudo na nossa trajetória, inclusive na morte, tem vida. E o livro foi uma celebração à vida. De uma tentativa de você trazer o que você precisa levar para você. E além disso, foi uma tentativa também de mostrar a criação que meu pai me deu, que é uma criação muito sui generis. E ele me criou para ser muito livre, sem preconceito, sem preceito, sem pré-julgamento, sem verdades absolutas, né? Sempre se autocontestando. O que é hoje importantíssimo. Hoje em dia existe ainda, em pleno século XXI, preconceito, racismo. Muito. Isso é absurdo, isso é uma coisa inaceitável. Justamente. Até o nosso grande amigo Pitágoras, pastor de Medeiros. Ele falou para mim, quando ele leu o livro... eu sou fã dele, assim, e ele falou que, assim, Liv, eu sempre começo a ler livro para dormir, etc. Então eu começo a ler, daí eu durmo, daí né, minha pílula do sono, daí eu acordo às vezes de madrugada, vou lá, dou mais uma lidinha, durmo. Daí eu peguei seu livro já com sono, umas 10 da noite, e fui parar às 2 da manhã sem fechar os olhos. Então, assim, eu fiquei muito, para mim, porque o Pitágoras para mim é muito culto, como a gente estava falando, você uma pessoa muito culta. Então ele gostou desse, e ele falou uma coisa muito bonita. Ele falou assim: eu queria ter lido esse livro antes, porque eu ia ser um pai melhor. Então, eu fico feliz como escritora de conseguir ter passado isso. Que inclusive vai perpetuar esses pensamentos, essa lição de vida. Isso no livro vai ficar para sempre. E deixa eu mostrar mais uma vez o livro, porque o Edu, não esquece de pôr depois, né, no GC, como o pessoal pode adquirir o livro, porque eu já estou desesperado aqui. Esse aqui é do Edu, mas eu já estou querendo o meu, né? Porque não só pelo excelente trabalho, mas também porque eu conheci o seu pai. Eu sei muito que você está falando ali. Eu conheci, né? Então é uma coisa assim, importante você está fazendo um reconhecimento como filha, um trabalho jornalístico, um trabalho de escritora, mas também é uma forma de homenageá-lo, contar para ele a história. É muito legal. O legal do livro é que ele eterniza, né? Então você eterniza aquilo que você quer colocar no mundo. Então para mim foi um processo muito doloroso. É um processo muito difícil fazer com isso. O Edu participou muito dessa trajetória. Então tinha vezes que eu botava o livro na geladeira, falando, não vou escrever mais. Então, é bem assim mesmo, né, o escritor? Tinha momentos que eu não queria... eu chegava em momentos que eu tinha que escrever, e eu falava, cara, não vou conseguir escrever agora. Daí eu chorava. Falei, não vai dar. Daí eu botava o livro na geladeira. Daí eu falei, não, vamos esperar um pouco. Daí eu voltava, chegava num ímpeto, assim, do nada, sentava na escrivaninha e quase que foi um vômito literário, assim. Foi uma coisa muito... porque ela quase que tinha que ser uma catarse mesmo. E depois eu tive uma equipe muito boa,
que foi a Ana Rusch, o Jorge Amaral e a Lilian Aquino, que foi uma equipe maravilhosa, que me ajudou a pegar todas essas palavras e transformar numa prosa que fosse agradável. Então, é muito bom quando a gente aprende que a gente não tem que fazer tudo sozinho. Isso é uma coisa muito bacana. E quando a gente se cerca de pessoas boas para nos ajudar nessa trajetória. Então, eu tive muita sorte em relação a isso também. Olha, antes da gente... Vamos continuar falando do livro, que o livro pelo que eu pude ler um pouquinho aqui, é sensacional. Mas vamos falar um pouquinho da Livi Soban, infância em Caraguatatuba, com o Babo, inclusive. Como é que foi? Você nasceu em... Eu nasci em São Paulo porque minha mãe teve uma complicação. Na verdade, eu tinha uma doença, que é a doença hemolítica do recém-nascido, e daí ele teve que voar para São Paulo para eu nascer lá, mas o plano era nascer aqui em Caraguá. Depois passou tudo bem e tal, e daí a gente voltou. Eu sou registrada em Caraguá, eu sou caiçara do bem. Caiçara do papel mesmo. Sou caiçara no papel mesmo, tenho muito orgulho de ser caiçara daqui, assim. Meu pai fez questão de me registrar aqui, então, porque ele amava muito a cidade. Amava a cidade, isso é verdade. Ele sempre amava a cidade, então... E a nossa... Olha, Caçula, a minha infância não foi nada normal. Não foi nada normal. Meu pai era um cara muito festeiro. É verdade. Então, assim, tinha muita festa em casa, era maravilhoso, era muito legal, porque eu conheci muita gente, né? Então, essa coisa de você sempre viver com gente nova do seu lado, porque meu pai sempre teve esse espírito de agregador. Então, vinha alguém novo na cidade, já queria abraçar, já queria entregar, já queria trazer em casa, ele tinha muito esse espírito de agregador. Exatamente. Então, ontem eu falando até com o Sinato, que eu falei, o Sinato faz parte da minha criação. O Zinho faz parte da minha criação. Então, essas pessoas que conviveram com meu pai, eles, de uma forma ou de outra, eles também foram meus pais e minhas mães, entendeu? Porque meu pai me botou para ser criada por todos, assim. E isso é inusitado, né? Inusitado. Você falou do Sinato. O pai do Sinato, que foi inclusive vereador, tudo, era muito amigo do seu pai, do meu pai. E depois veio o Sinato, né, que é o nosso amigo até hoje. Enfim, é uma Caraguá que não existe mais. Hoje todo mundo estranho. Naquela época todo mundo se conhecia. Né? Mas faz parte da evolução. Do progresso. Não tem o que fazer. As pessoas, acho que a gente tem que entender onde a gente está no nosso tempo e tentar pegar o melhor disso. Acho que tudo bem também. A gente ter essa evolução e ter novas pessoas, a gente tem que conhecer as novas pessoas e seguir. Mas a infância, Caraguá antigamente, nossa, era muito gostoso. Você saía de manhã e voltava à noite, não tinha essa, né? A infância, eu acho que as pessoas que cresceram no mundo sem internet e com essa menos concentração populacional, teve mais sorte, né? Porque, por exemplo, em São Paulo, os meus primos já não tinham a mesma liberdade que eu tinha. Porque a cidade pequena, ela te traz isso, né? Ela te oferece esse... Então, naquela época também, quem morava em qualquer lugar de concentração populacional não tinha essa história. Então, faz parte também de onde você está. E, obviamente, tinha outros defeitos, outros gargalos. Eu lembro que Caraguá, ele tinha umas enchentes que a gente saía de canoa de casa. É verdade. Assim, era uma coisa assim, mas enchia que assim, a gente morou muito tempo na Rua Guarulhos e muitas vezes assim, a gente tinha uma canoa, meu pai tinha todos os brinquedos possíveis de adulto e a gente ali saía a região central, né? E daí assim, depois de muito tempo, então quer dizer, o progresso é bom. É ok, porque eu lembro que tinha umas, assim, a gente tinha, era muito, mas ele sai de canoa mesmo. É verdade, não é exagero não, é canoa. Então tinha uma série de coisas, assim, às vezes tinha esgoto a céu aberto, tinha até lá do lado, aqui na Guarulhos, que eu continuava, lembra que tinha um rio que era esgoto a céu aberto, depois fechou tudo? A Anchieta ali, a esquina da Guarulhos com a Anchieta. Lembra daquele? Lembro, eu pulava de um lugar. Eu aprendi a andar de bicicleta naquela eu também andava em cima ali. Eu aprendi a andar de bicicleta lá. Então, assim, mas era gostoso. Meu pai, ele sempre teve essa coisa de ter muita gente em volta. Então, isso é muito bom, que você cresce com muitas referenciais. É verdade. Depois, claro, você teve a sua infância, adolescência, já lembro de você na sua infância. Mas por que você decidiu estudar jornalismo? Cara, nem eu sei.
para ser sincera. Não quis seguir a profissão do pai? Não, jamais. Nossa, eu fui criada em obra, né? Porque então, assim, só de ouvir serralheria ou martelo, já me dá faço tudo, porque meu pai fazia a gente fazer tudo, né? Ensinava, né? Ensinar, não, a gente tem que fazer tudo. Então, ele me ensinou até a serzi. Então, assim, até curso de corte e costura ele fez de curso de corte e costura, mexer na serralheira. Então, tipo, tinha que saber tudo. Mas eu não podia nem ver, não aguentava, porque era sábado e domingo passando em obra. Assim, é verdade. Então, para mim, foi um trauma, na verdade. Mas aí eu queria medicina. Tá. Inicialmente, tanto que hoje eu trabalho com a saúde, acho bem engraçado que uma dos meus clientes é saúde. É saúde, E eu trabalho bastante na saúde, é uma coisa que me fascina muito. E é engraçado como a vida dá voltas, né? Mas eu eu estudava no módulo. Isso. E daí eu fui apresentadora da Band por um evento que teve aqui. E daí eu falei, eu adorei. Você gostou? Gostei, assim. Falei, é o que eu quero. É o que eu quero. Daí foi uma... E é engraçado porque, assim, eu sempre fui muito estudiosa, né? Muito nerd, assim. E a português sempre foi minha disciplina pior. Então, o que eu era boa de matemática, biologia, química, física... Português. Português nunca foi eu respeito muito a língua, mas eu dou bastante tropeço, assim. E daí foi uma forma também que eu queria fazer jornalismo, porque eu queria entender mais algo que eu tinha que eu considerava gargalo, assim, que era uma coisa que meu pai sempre me criou muito para ser exatas, né? Então era muito uma coisa de exatas. Então a gente fazia teoremas de manhã, então a gente acordava cedo antes de ir para a escola, a gente ficava desenvolvendo por que o Pitágoras chegou no teorema de Pitágoras. Qual que é a fórmula de Bhaskara que funciona? Não é o Pitágoras Bom Pastor, é o do teorema. De Pitágoras, de onde originou o nome do Pitágoras. De onde veio. E assim, a gente fazia muitas coisas, tipo, como é que você faz a fórmula do círculo da parte circunflexa, por que o triângulo é isósceles. Então, assim, a gente fazia... Eu lembro de várias histórias que a gente tinha, sempre voltado para exatas, assim. Mas e daí que era a área do seu pai. Que era a área do meu pai. E daí o português ele era meu calcanhar de Aquiles. Calcanhar de Aquiles, eu imaginei. E daí eu fiz esse trabalho, essa brincadeira para a Band. Eu gostei, assim. Foi natural. Daí eu prestei a Casper Libero. E daí eu passei na Casper Libero e comecei a entender mas eu abandonei o jornalismo eu me formei. E daí eu fui formada. Antes de me formar, eu já era editora de uma revista da Editora Abril. E daí eu me formei, estava super deprimida, porque eu falei, cara, não tá legal isso aqui. Não tô achando deixa eu legal. só fazer um parênteses. A faculdade Casper Libero é uma das melhores do Brasil. É uma faculdade conceituada, onde, por exemplo, se formou lá Gugu Liberato. É verdade. A Maju Coutinho é da minha classe. Maju. A Maju Coutinho, o Guga Chakra e a Joana de Assis, que estão todos da minha classe mesmo. A Maju é maravilhosa. Maju é maravilhosa. Nossa, sou fã. Eu e o Edu, né? Eu não posso falar nada porque eu sou bem suspeita. E a gente... Daí eu fiz jornalismo, eu saí do jornalismo e fui para a Itália ver minha mãe. Isso. E sua mãe foi... vamos falar essa parte para o pessoal entender em casa. Daí o seu pai separou da sua mãe, isso é uma coisa natural, meu pai também separou, e aí a sua mãe foi morar na Itália, né? Não, minha mãe morou em vários lugares. Eu lembro que ela morou uma época na Bahia, em Salvador, morou na ilha de Taparica. A Alice Lousano, maravilhosa. De tsunami da natureza. E aí eu fiquei com meu pai, morando com meu pai, e daí lá, quando eu tinha 22 anos, alguma coisa, eu falei, vou ver minha mãe. Porque, claro, fazer uma visita lá. E daí eu fui para lá, fiquei lá morando, e daí depois de 6 meses que eu estava com ela, eu fui para Milão trabalhar com moda. E daí eu comecei a entrar na parte de marketing, branding, etc. Que hoje você trabalha com marketing. Que eu faço desde então, assim. Então o jornalismo ele tá em mim, mas eu não exerço jornalismo já faz um grande tempo, assim. E a Liv Soban, escritora, chegou agora por causa do Babo. A Liv Soban, escritora, sempre quis nascer. Eu já fiz vários artigos, ela sempre quis vir. Aliás, você tem um outro livro que já foi publicado, sim, que é Sociedade na Nuvem, né? E é um livro que fala da nuvem, não no sentido nuvem do céu, mas a nuvem de armazenar, né? É um livro mais técnico que ensina as pessoas a não ofender
nem serem ofendidos nas mídias sociais. Nas mídias sociais. Então, como você não ser cancelado, como você entender para quem você está falando, como você está falando. Porque hoje em dia o sujeito vai lá e xinga, fala, fulano é isso, bandido, ladrão, não sei o quê, xinga os políticos, xinga as pessoas. E não pode, né? Não, porque, na verdade, quando você está falando na internet, antigamente, quando nós éramos os gatekeepers, né? Naquela época lá atrás, você comprava um veículo, ou você comprava ou você absorvia informação de algum lugar, e esse lugar ele escrevia para algum público específico. Ou você tinha uma empresa que falava com um público específico, seu cliente específico, você vai fazer uma campanha de marketing para esse cliente específico. O que aconteceu com a internet? A internet virou a veia central, né, de toda a comunicação. Então, nossa comunicação que era tangível, que era em papel, etc. Até a televisão, você tinha que ter um instrumento para te passar, né? Tudo bem que você tem no celular, mas enfim. Ela deixou de ser unilateral e passou a ser bidimensional, trilateral, multilateral. Ela foi para outras escalas e a partir disso, quando você coloca alguma coisa na internet, que você é obrigado a colocar, que senão você não está comunicando, se você quiser comunicar, você não está falando com o seu público, você está falando com todo mundo. Um público. Então, por mais que você queira pegar um público, você está falando com o seu público inteiro. Então, às vezes, isso causa muitos desconfortos que a gente vê por aí, né? Então, esse livro ajuda um pouco a dar embasar um pouco as pessoas a terem um pouco mais de consciência na hora de se comunicar nas mídias sociais e na nuvem. O Edu tá colocando aí no GC também, para quem quiser também esse livro, viu? É muito legal. Eu tô querendo os dois já, né? Esse acho que você vai gostar, Caçula. Mas tem que ser autografado. Eu faço toda a dedicatória com dedicatória. Possível, sim. Você não imagina a emoção que eu estou tendo em conversar com você, porque eu conheci o seu pai. Meu pai gostava do seu pai. Então, é uma coisa. Eu falei para sua mãe hoje no WhatsApp, eu falei, passa um filme, a gente lembra, né? Eu lembro daqueles grandes encontros que a gente tinha naquela época. E vamos falar uma coisa importante do livro O Encantador de Pessoas. Você colocou aqui uma imagem do mar, por causa da cocanha, não é isso? Como é que foi lá na cocanha? A cocanha é nosso refúgio, né? A minha primeira lembrança da minha vida é na cocanha. Então, eu praticamente me considero que eu nasci na cocanha. E para mim, aquela praia é espetacular. E a cocanha sempre foi o refúgio do Babo, assim, ele sempre amou a cocanha. E a cocanha o nome da cocanha vem de um tratado do Renascimento. Do Renascimento. Que é o País dos Prazeres. Entendi. É o país onde a cocanha é o país onde você tem comida farta, você tem amor, todo mundo se ama, Poxa, você não tem legal. preconceito, todo mundo é aceito, você tem fartura, você tem liberdade. E assim, meu pai era o rei da cocanha. Entendi. Ele era o rei. Então, assim, é engraçado como, sem querer, as coisas se encaixaram, né? Então, a cocanha, ela é esse nosso refúgio, e toda vez que as pessoas iam para a cocanha, ele tentava, sem ele saber desse país, ele tentava trazer um pouco desse país para todo mundo que ia lá. E era muito legal de ser uma das observadoras e participantes desses encontros, assim. Puxa, muito legal. E deixa eu te falar uma coisa. Você hoje, você tem uma agência, né? Que é a Live 360. Como é que é essa agência? Me explica aí. Live em sueco quer dizer vida, né? E daí, quando eu dei o nome para a agência... Bonito. Eu fiquei até emocionado. Então é vida, a gente quer levar, a agência ela quer levar vida para as marcas, 360 graus. Então você quer ter, as marcas hoje elas têm que estar presentes de uma forma estratégica. E a gente quer levar vida para elas, por isso que ela chama Live 360, não é por minha causa também, entendeu? É porque ela tem esse intuito de... E a gente, na verdade, a Live 360 é um hub de profissionais maravilhosos. Ela é uma das poucas empresas que não visa lucro. A gente faz trabalho social. Não, a gente, na verdade, todo mundo ganha o que
merece ganhar. O justo. Se tem lucro, a gente reparte. Putz, que fantástico. Então é uma agência bem diferenciada assim, nesse sentido. E isso em São Paulo, capital. Mas a gente trabalha, assim, a gente tem clientes na Suíça, clientes nos Estados Unidos, a gente tem cliente no centro do Brasil, a gente tem cliente no Rio de Janeiro, a gente tem cliente no Sul. Tem vários lugares. Porque hoje com a internet você não precisa muito local fazer físico. Muita coisa. Então eu criei esse conceito da Livre 360 porque era a forma de eu propor para as marcas. Eu gosto de trabalhar muito com pequenas e médias empresas, né? Porque os grandes já viraram Uber marcas, tem muitas escalas para se atingir, você consegue fazer pouca coisa em termos de desenvolvimento de branding, né? Porque vem de fora, enfim. E você consegue... Foi a forma que eu consegui fazer de trazer os melhores profissionais e ofertar para o cliente a melhor qualidade com um investimento justo. Então, por isso que a Livre 360 nasceu, para você conseguir trazer um conceito estético bom, sem você precisar pagar muito caro por isso. Obviamente, assim... Então, é uma agência que eu gosto muito, tá? Já tem 12 anos no mercado e a gente criou uma trajetória, um caminho bonito. Né? E hoje eu tenho gente que trabalha comigo que eu gosto muito, assim, é uma equipe muito boa e adoro treinar pessoas, adoro ver como as crias crescem, assim, e elas se desenvolvem demais, assim. Então isso é uma coisa que eu gosto muito de ver. Putz, muito legal. E agora, que eu ia te falar? Aqui em Caraguá, você foi para São Paulo estudar, fez a faculdade, tal, direitinho e tal. Mas você tem uma irmã que mora aqui, né? Você fica nas duas cidades, São Paulo e Caraguá. Mas tem a sua irmã Evinha, né? Que estudou comigo na escola dali, na década de 70. Não vou falar quando para não revelar a nossa idade. A Evinha é a parte boa das irmãs. Ela é um anjinho, assim. Ela eu olho para ela, eu sorrio, porque ela é uma preciosidade, assim. Eu sou... Muito bom coração. Nossa, uma menina de ouro. Eu falo que eu tenho de brava, ela tem de anjo. O oposto, né? Ela é meu oposto total. Ela é meu oposto até em termos físicos, até. A gente tem coisa, obviamente, semelhança, mas ela é baixinha, a gente é diferente. É diferente. E ela é um doce. Eu acho que é um dos seres humanos mais doces que eu já conheci na vida. Sem dúvida. Assim, eu sou apaixonada por ela. Eu tive com ela há pouco tempo agora. Nossa, é um encanto. É um encanto. Não tem como você não... E assim, eu falo que quando eu saio com ela aqui, ela pegou isso do meu pai, né? Eu saio com ela na rua e todo mundo cumprimenta ela e ela cumprimenta todo mundo. Eu falo, Evinha, tipo assim, eu já não tô andando com meu pai, porque meu pai era assim, né? Pra você andar daqui, de uma esquina até a outra, demorava 3 meses, né? E aí eu falei, Evinha, você tá igual. Então, tipo, eu falei, eu quero só vir aqui comer com você num restaurante. Será que a gente pode não falar com as pessoas? Não falar com ninguém. Não, mas assim, das pessoas vêm e falam, Evinha, não sei o que eu falo, mas não tem como não querer amar. Não, Evinha é um doce. Ser que não tem como não amar, entendeu? É verdade. Então, eu falo, tudo bem, você puxou isso. Eu mando um zap pra ela de vez em quando ofereço rifa, mando rifa. Você que adora os ímãs, não é isso que você coleciona? Não, não, é um outro obeso. Não, minha mãe comprou quando a gente foi pra Itália. Foi. Aconteceu isso aí. Vamos falar, aqui não tem problema. O Pedro Montemor, jornalista diplomado aqui de Caraguá, o Pedro, ele coleciona imã. Então a sua mãe... Teve essa confusão, então. Aí a sua mãe... A sua mãe pediu para Eva entregar para mim os imãs. Ela jurava que era você. E eu falei para a Evinha, né? Falei, não, você errou de gordo. Caçula, porque você não sabe o que foi ir atrás desse imã na nossa viagem. Então. Não, pelo amor de Deus, a gente viajando tem que comprar o imã do Caçula, tem que comprar o imã do Caçula, tem que comprar o imã do Caçula. Até queria pra mim, mas o Pedro nós tivemos que entregar pro Pedro. A gente foi atrás do seu imã. Nossa, daí a gente achou o imã, não, tem que levar pro Caçula, Eu falei, tá bom, mãe, já levar pro Caçula. E judiação. Não, mas a sua mãe mandou pra mim, através da Eva. Eu não me lembro, acho que umas balas, uns negócios. Ela tinha comprado um imã e uns ossinhos. Isso. E aí Gente, esse imã. Mas foi legal a confusão, Não, a gente foi, eu falei, mãe, já compramos o imã do Caçula, tá tudo certo. Aí vinha ter que levar. Daí a gente chegou, foi uma coisa muito engraçada. A gente chegou depois de 12 horas de viagem, aquela coisa, não sei o que, né? No mesmo dia a gente chegou de madrugada, você chega de manhã. Isso. E aí, tipo, lá pelas 3 da tarde, ela mandou uma mensagem no nosso grupo, falou assim, você já entregou o imã do Caçula? Eu falei, mãe, a gente acabou de, a gente tá no jet lag, pelo amor de Deus. Mas ela é maravilhosa, nossa, a Alice. Então aconteceu. Ela gosta muito de você. Eu também gosto muito dela.
Sabe, existem pessoas que a gente tem aquela afinidade, a gente, né, um carisma, né? E ela foi assim, sempre. Lógico que naquela época, quando eu era mais jovem, eu chamava ela de senhora, né? Agora não, agora a gente já tem um tratamento, né, um pouco mais liberal, mas então eu chamo ela de você, mas sempre fui respeitoso com ela e ela sempre um doce, sempre bacana. Bom, a sua irmã estudava comigo, enfim, e seu pai também. Mas aí você tem a Evinha aqui, a sua mamãe na Itália. Como é o nome da cidade mesmo? Santa Margherita Ligure. Isso, ela sempre coloca lá, mas eu não sei a pronúncia. Eu não falo nada de italiano, mas é muito legal. E o carinho que ela tem com as duas filhas, né? Eu vejo isso, nossa, no Facebook. E aí você não chegou a se casar? Não. Fez bem? Fez bem. Eu também acho. Meu pai, ele me criou. Eu namorei, obviamente, morei junto algumas vezes, mas eu não cheguei a me casar concretamente, assim. Isso eu puxei meu pai. Legal. Puxei meu pai. Não, é uma sensação de liberdade, né? Você fica mais... Sim. Você não fica preso a um compromisso. Puxei meu pai pós-separação. Pós-separação. Agora, deixa eu te falar. Você fez o lançamento do livro. Eu vou voltar a mostrar para a câmera. Você fez o lançamento do livro lá na Fundac. E a Fundac fez um convite, como é que foi? Então, eu tenho que, assim, essas coisas que a gente recebe, a gente nem acredita, né? Então, a Denise, o Felipe Leite, eles me convidaram para fazer essa Denise Leme, historiadora maravilhosa. Tá, assim, maravilhosa. Ela me encantou muito, assim, ela tem uma coerência, uma forma de perguntar, um raciocínio que eu fiquei impressionada. E daí eles me convidaram para fazer essa homenagem e falaram assim, teve uma que eles fizeram e eu fui a segunda, eu acho. Ah, entendi. Teve um lançamento do livro que foi feito, que eu esqueci de quem foi, eu até peço perdão por isso, e a segunda fui eu. E daí a gente pôde ter convidados, e quando eles me chamaram, eu fiquei tão atônita, assim, sabe quando você não consegue pensar, tipo, quem você vai convidar, quem você não vai e tal, e daí com o tempo a gente conseguiu chegar em 3 homens super bons, mas daí depois você vai falando... Daí eu falei, puta, eu devia ter convidado essa pessoa, devia ter convidado aquela pessoa, devia ter convidado... Aí começa a lembrar. Vir, assim, mas foi super gostoso e foi uma homenagem linda, porque, obviamente, meu pai, ele é uma figura conhecida na cidade, assim, ele foi representativo, né, ele participou de muita coisa, assim. É uma pessoa querida por todos. E daí e esse livro, querendo ou não, eu sou uma escritora de Caraguá, né, então a gente tem que valorizar os nossos, né? Não, lógico, com certeza. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o livro, a ilustração, a capa do livro, a contracapa, sabe, tudo muito bonito, um trabalho assim, sabe, a editora é Labrador. Né? Labrador. Foi olha, bacana mesmo. E voltando a falar um pouquinho mais do livro, tem intervalo já não, Edu? O Edu disse que vai chamar o intervalo comercial, é isso? Só pensa em cascar, né? Quer faturar? A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com a Liv. Bem, amigos, nós estamos aqui em São José dos Campos, no Polo Hotel, que é considerado o melhor hotel, não só do Vale do Paraíba, mas um dos melhores do estado de São Paulo. E um detalhe, o Polo Hotel é conhecido, olha, em todo o Brasil como Hotel dos Artistas, né? Então, na verdade, logo quando a gente abriu o hotel, um dos nossos parceiros aqui na cidade é a Estância Nativa, que fica aqui em Caçapava. Por ser um ponto perto da Dutra, nós começamos a receber os artistas aqui, que se apresentam lá. E isso é toda semana. Toda semana. A gente já teve aqui Michel Teló, teve o Daniel. Praticamente todos esses artistas que começaram, passaram pela Nativa, que hoje são sucessos. O Polo Hotel, ele oferece, além toda essa infraestrutura, apartamentos com frigobar, com ar-condicionado, tudo. Também o cliente, por exemplo, eu acho uma coisa fantástica. O hóspede está ali no apartamento e ele fala, puxa vida, eu estou com fome. Então tem um serviço de quarto, né? Tem um serviço de quarto, que tanto leva refeição como leva lanche, né?
Então a ideia aqui é a pessoa não passar fome. Não passar fome. Não passar fome. Precisou, liga e a gente faz o serviço fora essa área que a gente está conversando, que é o restaurante, né? Eu tenho almoço e jantar todos os dias. O café da manhã também é fantástico. Bem, o café é muito bom. Nosso café, para o nosso padrão, eu considero ele bem bacana. Zé Luiz, muito obrigado, viu? Obrigado por tudo aí que você Obrigado a você, é um prazer. E olha, tamo junto aí, Polo Hotel, no programa do Caçula, firme mesmo, né? Quem chegar aqui e disser que viu no programa do Caçula, tem aí um descontinho. Com certeza, é só falar comigo aqui. Polo Hotel São José dos Campos. Praticidade, conforto e economia. Bem, amigos, já voltamos do nosso intervalo comercial e a gente continua aqui com a jornalista e escritora Livi Soban. Ela vai falar, a gente vai falar mais um pouquinho sobre o livro, mas ela vai ler um trechinho do livro, do prólogo, para vocês terem uma noção de quão é maravilhoso esse livro. Livi, você, por favor, a autora, né? A autora que vai nos presentear aí com a leitura. Acabam comigo, Caçula, meu Deus. 3 anos sem você. 00:20. Você não me ligou. Nem hoje, nem nos últimos 2 aniversários. Parece bobo, né? Santo Universo, essa menina não superou ainda a morte do pai? Não superei. Quer dizer, estou aqui trabalhando, buscando ser uma pessoa melhor todos os dias, tropeçando, errando e acertando algumas vezes. Me esforçando para sorrir para valer, ser feliz. Na verdade, acho que superei sim. A vida nos obriga a seguir adiante, ainda bem. Há, porém, aqueles minutos, ou melhor, aqueles segundos em que você vem na minha mente e tudo desaba. Sinto falta do teu abraço de urso, do seu sorriso, do seu tapão nas minhas costas que muitas vezes me derrubava no chão. Sinto falta de sua gargalhada, do quanto as pessoas te amavam. Sinto falta de ver você rodeado de pessoas. Sinto falta das festas, das brigas, dos choros, mas acima de tudo sinto falta de você me ligando à 00:20 no meu aniversário, hora em que nasci. E estando com você ou separada de você, essa era a hora quando eu recebi um telefonema seu com a melhor conversa, quando eu recebi o seu melhor abraço ao vivo. Hoje eu completo 39 anos e agora estou sentindo mais falta de você do que senti nos últimos 2 aniversários. A vida é engraçada, né? Quando você acha que superou algo, bum! Aparece um tsunami e te despedaça em ondas de lágrimas. Seja forte, filhola, seja forte. Sim, eu sei, até sou forte. Mas esses segundos, Babo, esses segundos que duram uma eternidade, fazem o peito doer, os olhos se contraírem e trazem uma saudade indescritível. É então que eu escrevo. Verto palavras para me acalmar. E com a minha prosa, sem nenhuma literação, me esbaldo nos substantivos, me encharco no verbo e suspiro nas orações. A palavra é o que me religa a você. É ela que me salva, como se pudesse ver você todo esculpido por entre esses espaços e pontuações. As lágrimas diminuem, a respiração se acalma e o coração se aquieta. Vamos festejar, Babo. Vamos estourar garrafas borbulhantes. Vamos ser felizes. Feliz aniversário para mim, Babo. Feliz aniversário para mim. Não tem como a gente não se emocionar, porque é o relato, para vocês terem uma ideia, é só o prólogo do livro. Quer dizer, é só uma apresentação do que está por vir no livro. E é uma narrativa de uma filha falando com o pai. 3 anos se passaram, né, da sua ida para o céu, como diz o meu amigo Milton Neves. Foi morar no céu antes do combinado. E Dedé era para estar com a gente aqui ainda. Mas vocês lendo o livro, vocês vão se emocionar, com certeza. Né? Não tem palavras, viu, Livi? Obrigada. Que sensacional essa obra que você fez. É uma lição de amor. Eu estou me contendo aqui para não entrar em lágrimas, porque depois que eu começo a chorar, a voz fica mais embargada. E é isso. Vamos voltar só. Quem quiser o livro, pode pedir. Vamos lá. Através de... O livro está na Amazon. Na Amazon. Os 2 estão na Amazon. Certo. Mas esse está na Martins Fontes. Esse está na Amazon, na Editora Letramento.
E esse aqui está na Martins Fontes, na Livraria da Vila. Tem livraria física também, tanto das duas. Está na Loyola, está na Travessa, está na FINAC, tá em vários lugares. Se der um Google desse livro, vai aparecer. O Encantador de Pessoas. Mas assim, na Martins Fontes, na Vila e na Amazon, na Loyola, na Travessa. Só top das galáxias mesmo. Amazon, Martins Fontes. E tá chegando rápido agora, que é uma coisa boa também. Na Livraria de Caraguá, a gente ainda, eu acho que a minha editora não colocou, mas eu vou pedir para ela colocar. E é isso. Não, a única coisa que eu só posso dizer é eu quero o meu autografado e com dedicatória. Mas com certeza. Para eu guardar com muito carinho. E, enfim, uma obra, não tem palavras para dizer o quanto eu fiquei encantado com ela. Pouco que eu pude ler aqui antes da entrevista. Espero que você goste. Não, com certeza. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado você, viu? Foi Obrigado incrível. mesmo de coração. Foi incrível. E a nossa entrevista nós vamos colocar no ar pelo Facebook e também pelo YouTube. Livi, obrigado, querida. Obrigada a você. Muito Grande abraço. Obrigado mesmo, viu? Mesmo. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. O Edu Góes, ele é também, além de repórter cinematográfico, chefe de cozinha, ele também é massoterapeuta. O que é isso? O massoterapeuta, ele faz as massagens, a pessoa está com dor na coluna, com dor na lombar, dor nas pernas e precisa de uma massagem relaxante. Tem pedras, né, o Edu? Pedra quente. E o Edu faz aqui no prédio, aqui, né, na Avenida Miguel Varlês, bem em frente quase ao Banco do Brasil, tem aqui não é clínica, mas é um estúdio de massoterapia feita pelo Edu Góes. E olha, está fazendo sucesso, ele tem colocado foto no Facebook, cada pessoa bacana que tem vindo aqui, as mulheres estão procurando também isso aí, porque as mulheres têm mais problema de dor e tal, né? Corporal e facial, do sistema linfático. As mulheres têm procurado bastante, mas os homens também, claro. Então, pessoal que precisar aí de massoterapeuta, Edu Góes. Valeu? Então, não esquece, hein? Pista quente! Meus amigos, eu tenho falado para vocês sobre o Clube de Tiro Siminos, considerado um dos melhores do Brasil. E olha, muitos atiradores de Caraguatatuba, do Litoral Norte, têm ido a Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, para poder não só aprender a atirar, como também praticar o tiro desportivo lá no Clube Siminos. É um clube onde você pode ir com a família. Muitos pais, mães levam os seus filhos, né, para acompanhá-los no treinamento, e alguns menores de idade, alguns adolescentes com autorização judicial também estão praticando o tiro desportivo. E olha, você chegando lá no Clube de Tiro Siminos, você vai ter uma recepção maravilhosa, tem restaurante, você tem a possibilidade de comprar a sua arma de fogo, porque dentro do Clube Siminos, dentro do complexo ali, que é quase um quarteirão, você também tem uma loja de armas de fogo à sua disposição, totalmente autorizada pelo Exército, pela Polícia Federal. Você adquire a sua arma de fogo legalmente e os despachantes do Clube Siminos providenciam toda a documentação para você de uma maneira bem rápida, e porque são despachantes credenciados pela Polícia Federal. Os instrutores também são instrutores de tiro credenciados pela Polícia Federal, e na maioria são delegados de polícia, oficiais da Polícia Militar, oficiais das Forças Armadas, que estão lá trabalhando como instrutores. E então você tem ali a possibilidade de aprender a atirar, não só para o tiro desportivo, mas também para a sua própria segurança. Olha, Clube de Tiro Siminos é sucesso no Brasil inteiro. Pessoas de vários estados comparecem ao Clube de Tiro Siminos, e também, claro, aqui do estado de São Paulo. Mas o nosso orgulho é saber que muitos atiradores de Caraguatatuba
estão frequentando o Clube de Tiro Siminos, inclusive eu. Vale a pena, confira aí os telefones e também o endereço para você ir lá no Clube de Tiro Siminos. Bem, amigos, o programa do Caçula, com essa entrevista maravilhosa com a Livi Soban e também falando do livro O Encantador de Pessoas, vocês vão acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube. Olha, é imperdível, e vai estar no Instagram também. Grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.